Oi, 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 bravos, 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 bravos alunos, bravos alunos, bravos alunos, bravos alunos. Aqui é o professor Braulio Brant, mais uma aula aqui na Bravo Concurso, sou o melhor pré-concurso do Brasil, do Brasil, do Brasil. Venha para mais uma aula nossa. Aluna, aluna, aluno, aluna da Bravo Concursos. Vem, ó, o melhor pré-concurso do Brasil. Aqui a gente tem uma metodologia inovadora. Aqui a gente vê muito conteúdo, muito embasado, muito aprofundado, mas com prática, que é a resolução de questões, tá? Vem, aluno bravo, para mais uma super aula aqui com o bebê. Quem é o bebê? O bebê dos concursos, o bebê da Bravo, Braulio Brant Bravo, BBB, Braulio Brant Bravo. O único BBB que presta é o BBB daqui. Olha aqui, ó. Essas são minhas redes sociais, @professor Braulio Brant, Facebook Professor Braulio Brant, e-mail braulio.brantbrant@yahoo.com.br. Beleza? Joinha? Vamos para nossa aula? Nossa aula vai ser de ecologia. Ecologia, casa. Logia, estudo. Estudo da nossa casa. Essa matéria, esse capítulo da biologia é muito importante porque a gente estuda a nossa casa, que é nosso ecossistema, que é nossa comunidade, que é nosso habitat, que é o lugar que a gente vive, seja o ambiente vivo, tá? Biótico, ou o que interfere no ambiente vivo, abiótico. Então, tudo que a gente vive, interage, comunica, se influencia, é o ambiente que a gente vive da ecologia. Se nós vivemos na nossa Terra, no nosso planeta, a gente vive, nós vamos estudar a ecologia do nosso planeta, onde os seres vivos se interagem, seja o homem com a natureza, seja a natureza com ela mesma. Então, nós vamos estudar ecologia, que é um conteúdo da biologia que cai muito, muito, muito nos concursos, viu, aluno bravo? Fica atento, porque a biologia adora o conteúdo, o capítulo da ecologia. Então, nós vamos estudar a ecologia aqui, ó. Primeira coisa, nós vamos o quê? Em conceitos básicos da ecologia e das relações alimentares, que são importantes para a gente começar a dar o pontapé inicial nessa nossa super aula, tá? Então vamos lá. Conceitos muito importantes aqui, que são conceitos básicos da nossa ecologia. Então, a ecologia estuda... Então, ó, a ecologia, ela estuda a relação dos seres vivos entre si. É aquilo que eu falei, né? A relação dos seres vivos com ele mesmo e com o ambiente. Com o ambiente. Por isso que eu falei que a ecologia estuda os fatores bióticos, que são os fatores do ser vivo com outro ser vivo e com animais, plantas, né? Que são os seres vivos de uma forma geral do ecossistema, que é os fatores bióticos, e com o meio, que é os fatores abióticos, que é a temperatura, que é o vento, que é a radiação solar, que são os fatores abióticos que interferem todo na ecologia. Beleza? Então vamos lá. Levando em consideração os diferentes níveis de organização biológica. Tá? Isso é que é ecologia. A ecobiose. A ecobiose estuda as relações dos seres vivos com o meio, envolvendo componentes abióticos. Olha aí, muito importante. O que eu falei com você, ó, químicos, físicos ou geológicos. Então, a ecobiose, ela estuda tudo que interfere na biose, tudo que interfere na vida humana. Então, se a geologia interfere na vida humana, tá? Se o relevo, se uma região está alta e a temperatura interfere, estuda. Se, por exemplo, a gente tem uma reação química que interfere, ou uma reação física, tá? Um ciclo, por exemplo, do carbono, um ciclo do nitrogênio, um ciclo do oxigênio, tudo que interfere na vida humana também é estudado para ecobiose. A
A alelobiose estuda a relação dos seres vivos entre si, ou seja, apenas as relações de componentes bióticos. A alelobiose estuda só os seres vivos, excluindo qualquer interferência do meio. Tá? Então, é só fatores vivos, por isso que são fatores bióticos. Beleza? Vamos lá, vamos seguir. Agora são os termos mais utilizados, tá? São termos de maior referência, mais utilizados na ecologia. São termos fundamentais para você, bravo aluno, conseguir avançar mais profundamente no conteúdo da ecologia. Então, você precisa saber esses principais termos da ecologia. Então, vamos estudar com bastante atenção cada termo, tá? Então, vamos lá. Primeiro, o que é habitat? Primeiro, vamos lá, ó. Primeira coisa que você tem que gravar, tá? Habitat e nicho ecológico são os dois termos mais frequentes, tá? Em Enem, vestibulares, concursos públicos, tá? E no nosso caso aqui da Bravo, concursos públicos. Então, habitat e nicho ecológico. Atenção para esses dois principais termos aqui. Quando a gente fala do habitat de um ser vivo, nós estamos falando do local onde ele vive. Vamos dar um exemplo? Então, a gente fala do leão. Qual é o habitat do leão? A savana africana. Mas quando a gente fala do nicho ecológico do leão, a gente tem que falar o leão na savana africana se comporta como um rei. Ele se alimenta, tá, de maneira carnívora. Ele consome outros animais. Ele domina o ambiente e vive em competição com outros leões, disputando seu território. Percebe que eu listei uma série de comportamentos do leão? Comportamentos dele de imposição no seu território, comportamento alimentar, que eu falei que ele era carnívoro, eu falei que ele tem uma competição com outros leões, eu falei que, no caso, ele vai se comportar de uma forma no habitat da savana. Quando eu, além do habitat, listo comportamento, listo, tá? Hábitos alimentares, listo formas de reprodução, relações ecológicas envolvidas, eu estou especificando o nicho ecológico. Cada animal tem seu próprio nicho ecológico. Nenhum animal tem o mesmo nicho ecológico. Por quê? Porque nenhum animal se comporta de maneira igual. Porque se ele comportasse de maneira igual, e quando os animais se comportam muito parecido, tem um nicho ecológico muito parecido, eles vão competir no mesmo ambiente. Porque se eles alimentam da mesma forma, se eles se comportam da mesma forma, se eles se reproduzem da mesma forma, se eles têm as mesmas relações ecológicas, eles vão disputar o mesmo ambiente, seja como consumidores, tá? Disputando alimento, seja nas relações ecológicas que eles vivem, seja nos hábitos de reprodução ou nas relações ecológicas. Portanto, o nicho ecológico de cada animal é como se fosse a identidade dele. Não é igual, pode ser semelhante. E quanto mais semelhante, maior é a sua competição. Muito cuidado, porque as questões tentam, tá, criar uma ambiguidade entre nicho ecológico e habitat. Lembra, o habitat é só o local. O nicho ecológico é hábito alimentar, o comportamento de reprodução, a relação ecológica que está envolvido aquele ser vivo, tá? É todo um ambiente muito amplo e complexo que envolve aquele animal. Beleza? Bravo aluno. Deu para compreender? A gente vai aprofundar mais para frente resolvendo exercício para ver se esse conceito ficou bem segmentado aí, tá? No seu aprendizado. Beleza? Beleza, bravo aluno? Na nossa metodologia que é na Bravo Concurso, que aqui a gente vê conteúdo e bum, arrebenta nas questões. Vê conteúdo e bum, arrebenta nas questões. Só aqui na Bravo Concurso, o melhor pré-concurso do Brasil e da nossa internet. Vamos lá? Olha aqui. Nicho ecológico. Na ecologia, habitat. Na ecologia, habitat é o lugar onde uma espécie vive. Onde uma espécie vive. Nicho ecológico são as atividades de uma espécie, como ela se relaciona com outros indivíduos e com o ambiente. Então é tudo, é muito amplo o conceito de nicho ecológico. Já a população é o conjunto de indivíduos de uma mesma
espécie. Se a gente tem espécies diferentes, a gente tem números de população diferentes que vivem e ocupam a mesma área. Comunidade é quando populações de seres vivos, fauna e flora, de diferentes espécies no mesmo lugar mantêm relações entre si. Ecossistema é quando fatores bióticos, fauna e flora, fatores da vida, e os fatores abióticos, fatores externos à vida, como solo, temperatura, água, se relacionam. Biosfera é o conjunto de ecossistemas da Terra, onde é permanentemente possível. Vamos seguir, bravo aluno? Vamos lá? Então, como eu falei, aqui na Bravo é o nosso grande diferencial, graças a nosso diretor, nosso comandante, nosso chefe, professor Marcelo Narciso, que criou e desenvolveu o melhor método de pré-concurso do Brasil, no qual você vê conteúdo e treina nas questões durante a própria aula. Você não fica enrolando, você não fica aí, procrastinando. O procrastinador não obtém sucesso. Então aqui na Bravo você não procrastina e você treina no momento do conteúdo. Então vamos lá? Vamos aqui, Ao dizer, olha aqui, ao dizer onde uma espécie pode ser encontrada. Opa, para tudo! Onde uma espécie pode ser encontrada? Habitat. Lembra? Onde você encontra uma espécie? É o habitat dela. O habitat de uma espécie é onde você encontra. Se falar em hábito alimentar, se falar em reprodução, se falar no comportamento e relações ecológicas desse animal, você está falando no nicho ecológico. Então vamos aqui, Vamos aqui, vamos voltar. Onde pode ser encontrado? Vamos anotar aqui, habitat. E o que faz no lugar onde vive? O que faz no lugar onde vive? O que faz? O que faz? O que faz é o comportamento. O comportamento. O comportamento eu posso citar o que no comportamento? No comportamento eu posso citar aqui, No comportamento eu posso citar Espera aí, rapidinho. No comportamento aqui, galera, eu cito olha aqui, no comportamento, eu vou citando a alimentação, tá? Alimentação. No comportamento, eu vou citar a reprodução. No comportamento, eu vou listar as relações ecológicas. As relações ecológicas. Isso é o que faz no lugar. O que faz no lugar é o comportamento. Aí vira a questão e fala assim, ao dizer onde a espécie pode ser encontrada e o que faz no lugar onde vive, estamos informando respectivamente, bravo aluno, é um primeiro, depois o outro, tá? Então, olha, perceba no início do enunciado, nós já detectamos que é habitat. Qual que é o segundo? É o comportamento, que é o nicho ecológico. Então, vamos lá. Resposta aqui, Nicho ecológico e habitat? Não, o contrário, né? Então, aqui, habitat aqui e nicho ecológico, certo? Habitat e biótopo? Não, tá? Biótopo é fatores abióticos, tá? Que é o fator da temperatura, da umidade, da água, tá? Nicho ecológico e ecossistema não. Habitat e ecossistema também não. Resposta letra B de bravo. Bravo, aluno!
Próxima. Em uma floresta ocorrem 3 espécies de árvores. 3 espécies. Presta atenção no detalhe. São 3 espécies. Então, são 3 espécies diferentes. Tá? Não são 3 exemplos da mesma espécie. Tá? Então, muito cuidado com isso. É 3 espécies de árvores. Ao plural. 3 espécies de árvores. Se fosse 3 espécies da mesma árvore, a gente tinha o quê? Um conjunto de população da mesma espécie, né? Então, a gente estaria falando de um conjunto de população da mesma espécie, mas a gente está falando de 3 espécies de árvores, espécies diferentes, plural. Então, vamos lá. Igualmente bem-sucedidas e numerosas. Então, tem 3 espécies que têm igualmente bem-sucedidas e numerosas. Então, tem muitas espécies. Dessas 3 aqui, tem muitas. Essas árvores constituem o quê? Um ecossistema? Não. 2 comunidades são 3, como que é 2? Não. 3 comunidades? Não, porque é 3 populações. A comunidade é uma só, mas são 3 populações. Tá? Uma população? Não, não são uma população, porque aqui são 3 populações diferentes, porque são 3 espécies diferentes. No caso, letra A, 3 populações, perdão. 3 populações, porque são 3 o quê? Espécies. Letra A, bravo aluno. Os ursos polares são mamíferos que vivem na região do Ártico. Espera aí, vamos lá. Se está falando onde um urso polar vive, onde é que o urso polar vive? Onde ele vive é o quê? Habitat. Se falar do comportamento, o que ele come, onde ele se reproduz, detalhes específicos, é o nicho ecológico. Vamos lá. Um local de novo, habitat. Bastante frio, com grande quantidade de gelo. Tá? Nicho ecológico? Não. Nível trófico? Não. Nível trófico é cadeia alimentar, nós ainda vamos ver. Habitat do urso. Olha, até agora é a letra C, habitat. Vamos olhar? Vamos olhar aqui. Hábito alimentar, falou do que ele está comendo? Não, né? Relações ecológicas, falou das relações dele com outras espécies? Falou não, né? Então aqui também não, ó. É o habitat, porque está falando aqui, ó, um detalhe muito importante, ó. Os ursos polares são mamíferos que vivem na região tal. Se a região é tal, ó, região tal. No local aqui, letra C, habitat. Falou local, é habitat. Falou região, habitat. Tá te indicando onde é o habitat, tá? Letra C. C de campeão, de campeã, será você, brava e brava aluna, que é nosso incrível aluno aqui do Bravo Concurso, ou melhor, pré-concurso do Brasil. Vamos para frente? Vamos lá? 4. O conjunto de organismos da mesma espécie. É mesma espécie. Se é mesma espécie, ó, atenção. Atenção, é a mesma, não são espécies diferentes. Que vivem na mesma área. Vivem no mesmo habitat. Em determinado momento, é denominado de quê? População, né? Se é a mesma espécie, é a mesma população. Letra C, de campeão ou campeã. Próximo. Agora, galera, nós vamos falar dos componentes bióticos, que são componentes da vida na ecologia, que podem ser divididos em 2 grupos. Nós vamos entender como que os ambientes da vida, as plantas, os animais, se relacionam com o meio e se relacionam entre si. Vamos entender isso? Vamos lá? Olha aqui. Os seres podem ser autótrofos ou heterótrofos. Autótrofos. Autotrófos são organismos que conseguem produzir seu próprio alimento. Autotrófos. Automóvel é um veículo, tá? Uma máquina que anda a partir de uma tecnologia, tá? Então você colocando combustível ali, ela anda.
segundo a tecnologia auto, tá? Então, lembra disso, é uma dica importante. Então, os seres autotrófos, eles produzem seu próprio alimento, tá? Muito importante isso. Por exemplo, um carnívoro, ele é autotrófo? Não, ele tem que comer outro animal, tá? Então, aí, lembra disso. São organismos que produzem seu próprio alimento, podem ser chamados de produtores, sendo fotossintetizantes, realizam fotossíntese, ou quimiosintetizantes, realizando a quimiossíntese. Os autotrófos por exemplo, as plantas. As plantas, elas vão pegar toda a energia da estrela luminosa que é o Sol. O Sol vai emitir aquela energia importante através da luz solar com a clorofila no cloroplasto, na folha. Ela vai pegar aquilo ali e vai então produzir o quê? Criar fotossíntese. A partir da fotossíntese, a planta vai desenvolver respiração celular e a planta vai desenvolver o quê? A formação o quê? De glicose. E a planta vai desenvolver vida. Vida, vida, vida. Então, a planta realiza fotossíntese. Então, é um ser autotrófos. Autotrófos. Já os heterotrófos são seres que não realizam essa fotossíntese. Agora, cuidado. Os autotrófos também podem ser quimiosintetizantes. Eles não realizam a fotossíntese, eles realizam a quimiossíntese, tá? Muito ligados a seres que estão, tá, na Terra, tá? Seres que não precisam necessariamente fazer fotossíntese estão na Terra e eles desenvolvem, são chamados quimiosintetizantes, ligados basicamente a bactérias aí, tá? Então aqui, ó, os heterotrófos. Os heterotrófos são organismos que não produzem seu próprio alimento. Podem ser consumidores, organismos que se alimentam de outros organismos, ou decompositores, que degradam a matéria orgânica. Então, quem fornece energia, tá, é o produtor. Esse produtor, ele é autotrófos. É, no caso, as plantas. Ele vai fazer fotossíntese e gerar essa energia, produzir essa energia para outros seres na cadeia alimentar ou teia alimentar. Já os heterotrófos, eles são consumidores, né? Então, eles vão consumir. E a partir desse consumo que eles vão fazer, porque eles não fornecem seu próprio alimento. Atenção aí, bravo aluno, importante esses termos aqui, tá? Beleza? Lembrar também, tá, dos decompositores, que é quem decompôs a decomposição de matéria orgânica. No caso, são os fungos muito importantes. Fungos e bactérias. Eles vão ajudar na decomposição, tá? Lá na Terra, que é a decomposição, da degradação da matéria orgânica. Beleza? Então, aqui, ó. Relações alimentares. Vamos, então, agora para as relações alimentares, que são bem importantes aí para a gente entender, tá? As relações alimentares entre os seres vivos são chamadas de relações tróficas. Elas podem ser representadas pela cadeia alimentar ou por uma teia alimentar, tá? Uma cadeia alimentar, quando a gente fala muito certinho assim, ó, é uma linha reta, muito certinho, de quem é que produz o alimento, de quem não precisa produzir seu alimento, quem produz seu próprio alimento, produz sua própria energia a partir da fotossíntese. Foto, luz. Então recebe essa luz do sol e promove a fotossíntese, o alimento. A partir daí a gente vai ter os alimentos ou os consumidores primários, secundários, nos níveis tróficos, tá? Nos níveis da cadeia alimentar. A cadeia é um nível simples. É óbvio, quando você está na natureza, tá? Um animal aqui, outro ali, os fatores que influenciam as relações ecológicas. Então você vai ter uma teia alimentar. Então o animal pode ser, ao mesmo tempo, consumidor primário, no outro sentido, consumidor secundário. Então ele vai ter ali uma relação múltipla, tá? Nas cadeias, diversas cadeias alimentares que ele pode participar. Quando a gente tem umas relações múltiplas na natureza, a gente chama de teia alimentar. Quando a gente tem uma relação mais estática, a gente é muito feito como se fosse uma fotografia do momento. A gente faz isso muito como? A gente faz isso muito, essa relação de teia, de linha, tá? É muito para prova, para questões, tá? A gente vai ver uma aqui para mostrar a vocês de exemplo. Uma coisa muito importante.
quando a planta faz fotossíntese, ela adquire essa energia, tá? E eu tenho ali um ser, por exemplo, herbívoro, um ser que vai consumir essa folha. A planta, ela não vai doar para esse ser, através da folha, toda a energia que ela tem. Porque ela precisa de energia também para fazer a respiração, para sobreviver. Então, na cadeia alimentar, depois eu tenho um consumidor, tá? Que vai consumir, tá? Esse indivíduo, esse ser vivo que é herbívoro, que consumiu a planta. Esse ser carnívoro que consumiu esse ser herbívoro, tá? Ele vai adquirindo a energia, porque ele consumiu. Só que na cadeia alimentar, sempre quem está por último no nível trófico, ele vai sempre ter menor força energética no nível trófico. Por quê? A energia que veio lá do Sol, ela vai diminuindo ao ser passada de nível trófico na cadeia alimentar. Porque cada indivíduo que consome, tá, seja aquele alimento via o Sol da fotossíntese, via herbívoro, via carnívoro, outro animal, ele vai usando sua energia para a sua própria sobrevivência e vai diminuindo os níveis de energia que vai passando na cadeia alimentar. Beleza? Então vamos lá, ó. Aí a gente tem os níveis tróficos. O produtor. Quem é o produtor? É o primeiro nível trófico. É o organismo autotrófico, aquele que produz matéria orgânica a partir da fotossíntese ou quimiossíntese. Quem é o consumidor primário? É o segundo nível trófico. É os animais que se alimentam de organismos produtores. Podem ser chamados de herbívoros, quem consome plantas, né? Lembrando que a gente vai ter os herbívoros, quem consome planta, tá? Os carnívoros, quem consome carne, e os onívoros, né? Quem consome ovo, tá? Ovo ou carne, tá? Nós, por exemplo, consumimos tudo. Somos onívoros, consumimos carne, consumimos tudo. Ou você, brava aluno, brava aluna, que está nos assistindo, está naquela dieta só de folha. Você está ali no alfacezinho, está na aguinha, tá? Tá ali só na dietinha para ficar slim. Menino ali, tá? Pro seu TAF, seu teste físico, né? Eu já estive magrinho, viu, gente? Eu estou fora de forma. Tem que voltar, viu? A treinar, viu, galera? Ó, voltar, ó, a treinar. Vamos lá? Beleza? Vamos para frente? Então aqui, consumidor agora secundário, é o terceiro nível trófico, os animais que se alimentam de consumidores primários, podendo ser chamados de carnívoros. Vamos para frente? Olha a cadeia alimentar aqui. A cadeia alimentar é a transferência de matéria e energia representada de maneira linear. Linear. Lembra que eu falei com vocês que é como se fosse uma linha a cadeia alimentar? É como se fosse uma foto do momento em uma linha de cadeia. Quem produz, quem consome quem, tá? E assim formando as linhas, tá, alimentares dos seres vivos, beleza? Entre os organismos e um ecossistema, tá? E um ambiente, onde o organismo é o alimento de apenas um outro ser vivo, beleza? Um outro ser vivo, tá vendo? Ó, um só ser vivo, um apenas. Quando é de mais de um, a gente não tem uma cadeia alimentar, a gente tem múltiplas setinhas, que a gente fala de teia alimentar. Por isso, quando a gente está na natureza, a gente não tem como ser um se alimenta apenas de um ser vivo. Porque a gente está na disputa ali, na disputa pela sobrevivência da natureza. Então, quem está na disputa pela sobrevivência da natureza, ele vai ser alimento de quem chega primeiro. Por isso, tá, quando a gente fala numa cadeia alimentar, a gente está falando do nível, uma linhazinha simples, reta de alimentos pelos seres vivos, tá? Quando a gente fala uma teia alimentar, nós estamos falando de múltiplas relações, beleza? Então vamos lá. Olha aqui uma cadeia alimentar. Tá vendo que tem uma linha, tá? Ó, tem uma linha aqui, perceba? Então aqui, ó, a plantinha que tem aqui na folha, tá? Clorofila, que através do cloroplasto usa a luz, fotoluz, luz do sol para fazer fotossíntese. E aí, a partir disso, ela vai ter energia e ter vida, tá?
ela então vai ser o quê? Ela vai ser o primeiro nível trófico. Primeiro, tá? Nível trófico. Primeiro nível trófico. Aqui, tá? A cigarra, tá? Vai ser o segundo nível trófico. Nível trófico. A cigarra é um herbívoro. Lembra sempre, tá? É o segundo nível trófico e o primeiro consumidor. Primeiro consumidor. A plantinha, que é o primeiro nível trófico, é um produtor de energia. Tá? O sapo que consome a cigarra, ele está no terceiro nível trófico. E é o segundo consumidor. Porque ele consome quem? A cigarra. A cobra está no quarto nível trófico. E ela é o terceiro consumidor. Terceiro consumidor. Então, perceba aqui, ó. E aqui a gente tem o quê? Os cogumelos ou fungos. Os fungos aqui são o quê? Os decompositores. Os decompositores. É quem vai ajudar na decomposição desses níveis tróficos, tá? Porque imagina que eu estou dando aula aqui, Deus que me livre, ó. Deus me ajude. Nosso Senhor Jesus Cristo, me abençoe, tá? Mas vamos imaginar que eu caio duro aqui, pá, nos estúdios da Bravo. Se eu não me decompor, galera, e não tiver, tá, os decompositores, fungos e bactérias para me decompor, como é que eu vou sair daqui? Imagina que duro, todo mundo, todo professor que vem aqui, todo prof que vem aqui gravar aula, tá? Ou que vem aqui ministrar aula ao vivo, chega aqui, pá, se depara com o meu corpo aqui. Não tem lógica, entendeu? Não tem lógica. Então, por isso que a gente tem o que? Os decompositores, para decompor material orgânico. E essa decomposição é necessária, é muito necessária, nos ciclos biogeográficos, tá? A gente vai ter todo um ciclo do carbono a partir dessa decomposição, que é muito relevante, que é muito importante, beleza? Então, aqui, ó, os decompositores e aqui os níveis tróficos com os consumidores. Printa essa tela, grava essa tela que é importante. Repetindo, a plantinha produz energia a partir da fotossíntese da luz. Ela é um produtor, ela gera energia para aqui, para a cigarra, que é o herbívoro que consome. No segundo nível trófico, o primeiro é a plantinha, que é um produtor. Primeiro consumidor que consome a plantinha. O segundo consumidor, que é o terceiro nível trófico, o sapo, consome a cigarra. Aqui nós já temos o quê? Uma ação carnívora. O quarto nível trófico, que é o terceiro consumidor, a cobra consumindo o sapo. E aqui os decompositores são fungos e bactérias. Próximo. Vamos para a questão, porque aqui na Brava a gente vai para a questão. A gente vê conteúdo de pum-puf, pum-puf, pum-puf nas questões. Vamos lá? Vamos lá? Na representação da cadeia alimentar acima, a cobra é considerada um ser? Aqui, vamos lá. A plantinha, com a luz da fotossíntese, ela vai clorofila, cloroplasto, ela produz, então, energia. Ela é um ser autotrófico, produz sua própria energia. Muito importante. Aí na cadeia alimentar, ela é o quê? Um produtor. Primeiro nível trófico. Então aqui, ó, primeiro nível trófico, produtor. Tá? Aqui, segundo nível trófico, tá? E primeiro consumidor. Aqui, terceiro nível trófico, tá? O sapo, a cobra, quarto nível trófico. Tá? Lembrando que a gente vai ter que ir aqui a águia, quinto nível trófico. Nível trófico. Aqui, ó. 1, 2,
3, 4, 5. 5 níveis tróficos, tá? Então aqui, ó, na representação da cadeia alimentar, a cobra é considerada o quê? A cobra aqui, ó, quarto nível trófico, tá? Tá aqui no consumo aqui, ó, primeiro consumidor a cigarra, segundo consumidor o sapo, terceiro consumidor a cobra. É o terceiro consumidor e quarto nível trófico, né? A cobra é considerada um ser autotrófico, produz seu próprio alimento? Não, né? Tá. Herbívoro? Não, herbívoro aqui seria a cigarra, errado. Consumidor de segunda ordem seria o consumidor secundário, é o sapo, né? Então também não. Heterotrófico, não produz seu próprio alimento. Letra B. Próximo. Olha aqui. Observe a cadeia alimentar e responda quantos níveis tróficos existem nela. Nível trófico. A plantinha, primeiro nível trófico. Cigarra, segundo nível trófico. Galinha, terceiro nível trófico. Lobo, né? É um lobo aqui? Um lobo, né? É um lobo, não é? Aqui, ó. Quarto nível trófico aqui. Meu Deus do céu, o que é isso? Que bicho esquisito é esse? É um bicho esquisito, né? Parecendo o quê? Um lobo maior. Parecendo... Ó o bicho feio. Uma onça esquisita. Que diabo é isso, cara? Um leopardo, o que é? Vou pesquisar que bicho é esse, viu? Esquisito. Aqui, ó. Aqui é o quinto nível trófico, aqui, ó. Quinto nível trófico de importância. Então, aqui, ó. Observe a cadeia alimentar e responda. Quantos níveis tróficos existem nela? 5, né? Letra E aqui, ó. 5 níveis tróficos, tá? Uma coisa importante. Aqui, ó. A árvore é consumidor. Aqui, ó. Perdão. A árvore aqui, ó. A árvore aqui é Perdão. De novo. Deixa eu apagar aqui, galera. Perdão aqui. Eu tô apanhando com a caneta aqui aos poucos. Perdão aqui. Então, nós estamos falando do quê? A árvorezinha aqui, ela vai ser o quê? A árvorezinha, ela vai ser um produtor. A cigarra aqui, ó, vai ser o consumidor. O herbívoro, consumidor primário. Consumidor secundário, consumidor terciário, consumidor quaternário. Tá? Importante, teia alimentar. A teia alimentar é o conjunto de cadeias alimentares em um organismo que pode ser o alimento para mais de outro ser vivo. Lembra que eu falei que na natureza você pode ser alimento de qualquer um? O bicho está pegando, né? Tem que sair fora ali. Porque se eu não for comido por um, eu vou comer por outro. O bicho está pegando, é teia alimentar. Eu não existe uma linha certinha, não. Diferente da cadeia alimentar. Quer ver, ó? Vou voltar aqui para vocês verem, ó. Quando a gente pega uma cadeia alimentar assim, ó, a energia vai diminuindo, ó. Daqui para cá a energia vai diminuindo, porque cada animal desse transfere energia para o outro ao consumir. Só que ele vai tendo menos energia, tá? E é muito importante entender isso. Aqui é a relação retinha, ó, estático. Quando a gente fala da teia alimentar, outro animal pode aparecer e comer a cigarra aqui, outro animal pode aparecer e comer o sapo, outro animal pode aparecer e consumir aqui a cobra, tá? Isso é o caso da teia alimentar. Olha a teia alimentar aí na tela. Teia alimentar. A teia alimentar nós vamos ter os produtores, as árvores, a verdura, as gramíneas. Reparem, organismos vivos fotossintetizantes recebem a luz para ter vida pela fotossíntese, criando respiração celular, criando, então, através da respiração celular, através da fotossíntese, criando glicose, produzindo energia e vida, tá? Por isso são produtores. Aí a gente tem aqui, ó, os consumidores de primeira ordem. Quem consome aqui? As árvores, que são o quê? Os herbívoros. A zebra, o coelho, o rato, o inseto herbívoro, são os consumidores de primeira ordem. Os consumidores de segunda ordem são os consumidores carnívoros, tá?
Então a gente vai ter aqui a cobra, a coruja, a raposa, o lagarto. Os consumidores de terceira ordem é a onça que consome vários deles, ó. O gavião consome vários deles. Tá percebendo que aqui, ó, é uma teia? A relação aqui é uma relação múltipla, tá? Então, são uma relação múltipla aí, é a relação da teia alimentar. Vamos então para a questão? Porque aqui na Brava a gente não vê essa teoria, a gente vê a teoria e treina com questões. Vamos lá? Em uma teia alimentar, os organismos produtores são quais? Quem é produtor é o quê? Tá? É heterotrófico? Tróficos? Os heterotróficos são os seres que não produzem seu próprio alimento. Os produtores são autotróficos, produzem seu próprio alimento. Então aqui, ó, é que se alimentam de animais são os carnívoros? Não. São que se alimentam de plantas, os herbívoros? Também não. São os capazes de sintetizar seu próprio alimento, os autorótrofos? Sim, né? Então aqui, ó, letra B. São os que realizam a decomposição de matéria orgânica. Se os que realizam a decomposição de matéria orgânica são os decompositores, né? Que é no caso os fungos e bactérias. No caso aqui, ó, a decomposição aqui são fungos e bactérias. No caso aqui, ó, que se alimentam de animais são os carnívoros. Carnívoros. Que alimentam de plantas são os herbívoros. Então aqui a letra B de bola. Próximo. Ciclo da matéria. Tanto nas cadeias quanto nas teias podemos ver o ciclo de energia. Os organismos do primeiro nível trófico produzem matéria orgânica através da fotossíntese ou quimiossíntese, utilizando nutrientes inorgânicos disponíveis no meio. Essa matéria será transferida ao longo da cadeia trófica no momento da alimentação. Quando os seres morrem, os decompositores são responsáveis por transformar a matéria orgânica existente em matéria inorgânica, reiniciando o ciclo. Então aqui, ó, a gente vai ter matéria orgânica, ó, os produtores geram material orgânico passa pelos decompositores que viram material mineral ou inorgânico e volta a produzir de novo. É o ciclo da matéria, que é o ciclo que vai gerar energia também. Agora, muito importante, e para mim, a parte mais difícil ou um pouco mais complexa, né, da ecologia, que são os ciclos biogeoquímicos. A gente vai ver alguns que são bem relevantes. O do nitrogênio é o mais complexo. Os ciclos biogeoquímicos são aqueles que se relacionam com os elementos abióticos, que são os elementos do meio ambiente, que são os elementos químicos dos seres vivos. O ciclo do carbono se inicia com a fixação desse elemento pelos seres autotróficos, são seres que, pela fotossíntese ou quimiossíntese, e fica disponível para os consumidores e decompositores, através do ciclo do carbono, né? Olha aqui na tela a gente tem o ciclo do carbono. Perceba que no ciclo do carbono a gente tem o quê? A planta usa a luz solar para fazer fotossíntese e, ao fazer fotossíntese aqui, tá? Ela faz respiração celular e, ao fazer respiração celular, ela captura aqui, tá? Ela produz, tá, glicose e aí o glicogênio, energia. E essa planta aqui, ela captura gás carbônico da atmosfera, CO2, para usar ele, tá? Para respiração, para usar ele nos ciclos biogeoquímicos do solo. E ela, ao mesmo tempo que ela faz isso, ao ela fazer respiração, ela vai jogando oxigênio também no planeta e no ambiente. Esse ciclo é o ciclo do carbono. Aqui, ó, o decaimento dos organismos feitos de carbono aqui no solo, ó, e a gente vai ter o quê? Tudo isso aqui no solo, tá? Gerando a litosfera, gerando o quê? As formações das rochas, o material orgânico aqui das plantas no solo, tudo formando o que? O ciclo do carbono, que é o carbono armazenado.
Quando o carbono está armazenado no solo e não tem uma decomposição necessária desse carbono, esse carbono pode ficar armazenado através dos combustíveis fósseis. Por exemplo, o petróleo. Por exemplo, o carvão mineral. Carvão mineral. E quando esquenta e queima esses combustíveis fósseis que foram armazenados aqui no solo pela decomposição de seres vivos, ou como plantas, como animais, formando os combustíveis fósseis, quando você queima carvão mineral ou quando você queima petróleo, ele emite o quê? Aí ocorre de novo o quê? Uma liberação de emissão de carbono para a atmosfera. Então, o carbono que foi capturado pela planta, ele volta para a atmosfera através da queima, através da indústria. Então, uma coisa muito importante, o aumento das florestas captura carbono e a queima dos combustíveis fósseis libera carbono. Isso é o mais importante do ciclo do carbono para você entender, tá? Então, muito importante, por isso que quando se fala muito em prova que o uso demasiado de energia em combustíveis fósseis, derivados de petróleo e carvão mineral. Carvão mineral é uma pedra, uma rocha, que ela é de origem orgânica, é um fóssil de origem orgânica vegetal. Era uma floresta que não foi decomposta por fungos e bactérias. Ela foi armazenada no solo. Milhões de anos se passaram. Ela fossilizou, virou um fóssil endurecido, solidificado, que é duro. A pedra dura tem poder calorífero. Combustão. Você esquenta ela, ela pega fogo. Beleza? Aí a gente tem aqui o ciclo do oxigênio, que é o mais fácil deles, né? Aqui a gente tem, tá, o ciclo do oxigênio, que é durante a fotossíntese, o oxigênio é liberado para a atmosfera e durante a respiração celular e a combustão, ele é liberado de novo aqui, tá? Então, por exemplo, a planta captura carbono e libera oxigênio. Nós, quando respiramos, a respiração que a gente respira oxigênio, captura, fixa oxigênio, tá? E libera carbono, gás carbono. Então, o O2 usado na respiração aeróbica aqui, ó, ele é fixado aqui, tá? E libera CO2, tá? Sempre assim. O fitoplâncton é o principal fornecimento de oxigênio para o planeta. Captura CO2 e libera oxigênio para o planeta aqui, ó. Então, muito se falava antigamente que quem fornecia oxigênio para o planeta em maior quantidade seria a floresta amazônica, e não é. Porque a floresta amazônica ela gera muita oxigenação no ciclo do oxigênio, mas ela também consome muito. O ambiente, o ecossistema, ele é muito cheio de ser vivo. E ele está em estágio ecológico que a gente chama clímax, em equilíbrio ecológico, entre o que se produz e o que se consome. Por isso, quem gera oxigênio para o planeta são as algas, através dos fitoplânctons, tá? Que gera oxigênio para o planeta. Tá? Então, muito importante isso, o ciclo do oxigênio é isso, a oxigenação para o planeta. Já no ciclo da água, é importante a evapotranspiração vegetal. O ciclo da água mostra o caminho da água para o ambiente de forma gasosa. Então, aqui, ó, a gente tem o quê? O sol bate na água, a gente vai ter, através disso, a evaporação forma as nuvens são através da condensação e precipitação, aí chove. Então aqui, ó, evapora, forma nuvem, aqui a planta, ela transpira e evapora essa transpiração dela, gerando mais nuvem e mais chuva. A precipitação é a condensação em chuva aqui. Esse processo da planta de transpirar e evaporar gera o que a gente chama de evapotranspiração vegetal, deixando o ambiente mais úmido para gerar chuva, tá? Já o ciclo do nitrogênio, que é o mais difícil para a gente estudar. O ciclo do nitrogênio, tá, tem 78% de composição no ar, o nitrogênio. No entanto, ele não pode ser aproveitado dessa forma na maior parte dos seres vivos. Ele precisa de uma constituição de proteína, da função amina dos aminoácidos, dos ácidos nucleicos, em base nitrogenada. Então, é necessário para a absorção do ser humano
que ele esteja em base nitrogenada, na função amina. Para isso, a gente tem uma transformação do nitrogênio que está no ar em amônia. E de amônia, ele é transformado através de um processo em nitrato, depois em nitrito, ou em nitrito, depois em nitrato. Depois a gente tem a desnitrificação e ele passa de novo a ser nitrogênio jogado para o ar. Vamos ver isso aqui? Ó, a gente tem o nitrogênio na atmosfera, aqui, o nitrogênio na atmosfera. Esse nitrogênio ele é fixado através de nódulos que estão em bactérias fixadoras. Esses nódulos estão em quê? Em raiz de leguminosas. Então, imagina, por exemplo, eu tenho um pé de feijão e na raiz do pé de feijão eu tenho um nódulo e nesse nódulo eu tenho uma bactéria que fixou ali. Ela é uma bactéria fixadora. Ela, então, vai transformar o nitrogênio, tá? Através de uma bactéria ali que está nesse nódulo, ela vai transformar em amônia. E aí começa o ciclo do nitrogênio no solo. Olha para cá. Essa bactéria, a bactéria fixadora, é chamada Rhizobium. Grava isso que é muito importante. Ela é a bactéria fixadora que vai fazer o processo chamado amonizificação. O que é a amonizificação? É a transformação do nitrogênio em amônia. Depois a gente tem um processo que é a transformação de amônia, porque a amônia o ser humano não vai absorver. O ser vivo também não. A gente precisa transformar essa amônia. A amônia vai passar por dois processos, tá? Processo A e B, que é chamado da nitração. A amônia vai passar pelo processo chamado nitração, que bactérias nitrificantes vão transformar ela. Ó. Primeiro processo da nitrosação. A amônia se transforma aqui, ó, em nitrita. Depois, o processo chamado nitrito ou nitração, ou nitrasação, né? Através de bactérias de nitrosossomas. Tá? E aí depois ela passa por um processo chamado nitração, que ela vira aqui o famoso nitrato. Tá? E aí agora ela já está em forma de nitrato. A planta ela absorve o nitrato. Olha o nitrato aqui, ó. E ela é importante para o nitrato. Ao a planta absorver o nitrato, ela voltou para o ambiente de novo. O herbívoro come o nitrato através das excretas ou morte do gado. A gente tem a decomposição através dos fungos e bactérias aqui, ó. Decompõe o gado morto ou as excretas, o material orgânico do gado e volta a fornecer amônia de novo. Ou bactérias nitrificantes vão transformar esse nitrato aqui ou parte dele através de bactérias um processo chamado nitrobacter e vai provocar um processo chamado desnitrificação, tá? Que é o caso do nitrato, tá? Deixando de ser nitrato e virando apenas N2, nitrogênio, na atmosfera. É o processo mais difícil, mas ele é muito importante e cai muito em prova, tá? Por ser o mais complexo, ser mais importante, ele cai bastante em prova. Então vamos ficar atentos, principalmente com o quê? Com as bactérias fixadoras, principalmente o risóbio, nos nódulos das leguminosas. Beleza? Vamos lá. Que bactérias são responsáveis pela fixação do nitrogênio? Quais bactérias são responsáveis pela fixação do nitrogênio? Vamos lá. Primeiro, o nitrobacter, não, porque ele vai ser responsável pela liberar o nitrogênio no ar. Não. O nitrosossomas e adresnificantes são os responsáveis aqui pela transformação, tá, do amônia em nitrito e nitrato. Também não aqui, ó. Resposta, risóbio, letra A. Igual tá aqui, ó, nesse slide anterior aqui, ó. No slide anterior, a gente tem aqui, ó, no caso, Rhizobium, aqui, ó. Então vamos lá, próxima. 9. Em que processo podemos observar a fixação do oxigênio? Respiração, né, galera? Respiração que fixa o oxigênio. A gente precisa do oxigênio para a gente sobreviver, né? Libera gás carbônico, tá? Diferente da planta, que vai absorver e capturar gás carbônico e transformar nos seus processos e liberar oxigênio. Joinha? Próximo aqui, ó. Uma das etapas do ciclo da água
que inclui a evaporação da água do solo e a transpiração das plantas. Esse processo é conhecido como o quê? Precipitação é chuva, não. Ebulição, quando a água entra em processo de evaporação, não. Condensação, não, que é o processo de condensação e precipitação, não. Fusão também não. Evapotranspiração vegetal, letra D. 11. Qual desses processos interfere no ciclo do carbono, aumentando a concentração na atmosfera? Como que aumenta a concentração de carbono no ar? Queimando combustíveis fósseis. Quando eu queimo derivados de petróleo, derivados de carvão, mineral, eu estou colocando carbono na atmosfera, aumentando os gases do efeito estufa, a possibilidade de aquecimento global e aumentando os poluentes. Então, no caso aqui, vão ser queima de combustíveis fósseis, letra C. Relações ecológicas. As relações ecológicas são as relações entre seres vivos. Ela pode ser entre a mesma espécie, intraespecífica ou entre espécies diferentes. Vamos lá? Então vamos aqui, olha aqui. Entre intraespecíficas são entre as mesmas espécies, tá? Colônia, tá? Gregarismo, sociedade. Interespecíficas, espécies diferentes, mutualismo, protocooperação, comensalismo, inquilismo, forese. Relações quando elas são harmônicas. Quando a harmônica, eu não tenho prejuízo de nenhum dos dois lados, ó, mais e mais. Quando indivíduos da mesma espécie são anatomicamente ligados, formando uma nova entidade. Tá? No caso aqui a gente tem o quê? Uma caravela portuguesa, um exemplo de uma colônia, tá? Flutuando no mar, e ela vai ter o quê? Ela vai ter uma relação harmônica, tá? Entre específicos, que são espécies diferentes, estão ligadas anatomicamente aí, a caravela portuguesa aí, formando junto com a colônia de algas aí, tá? No caso, o gregarismo, também, ó, positivo, relação harmônica positiva, indivíduos da mesma espécie vivem juntos, porém sem ligação anatômica e sem hierarquia social, no caso aqui é um cardume de peixes. Sociedade é quando os organismos vivem juntos, sem serem anatomicamente ligados, porém apresentam hierarquia como divisão de trabalho. No caso aqui, a gente tem o quê? Várias abelhas e a gente tem uma hierarquia nas abelhas, né? A gente vai ter a abelha rainha, a gente vai ter uma hierarquia, por isso que é chamado de sociedade. São, no caso, essas relações harmônicas de mesma espécie. Tá? Agora, relações harmônicas interespecíficas, que são espécies diferentes. Aí a gente tem aqui o mutualismo, ó, mais e mais. Os dois ganham com isso. Indivíduos de espécies diferentes que se relacionam de maneira obrigatória e ambos são beneficiados, ou seja, sozinhos esses indivíduos não sobrevivem. Nessa imagem aqui, ó, tem um tronco de uma árvore recoberto de musgos e líquens, e os líquens representam associação mutualísticas entre fungos e algas ou cianobactérias que necessitam uma da outra para sobreviver. A protocooperação, também mais e mais, ó, indivíduos de espécies diferentes que se relacionam em benefício mútuo, porém não é uma relação obrigatória, ou seja, separados eles conseguem sobreviver. Aqui a gente tem uma zebra, né, com um pássaro no seu corpo alimentando de carrapato da zebra. Os dois se beneficiam, né? A zebra fica livre do carrapato, o pássaro se alimenta. Mas sem os dois, o pássaro consegue outro alimento e a zebra não vai morrer por causa do carrapato. Deu para entender? É a protocooperação. Um ajuda o outro, mas eles conseguem viver separados. Comensalismo, um se beneficia e o outro tanto faz. Um dos indivíduos envolvidos são beneficiados, enquanto o outro não recebe benefício nem malefício. No caso aqui, a gente tem o tubarão, e o tubarão come, e tem aqui um outro peixe, né, o peixe rêmora, que vai comer os restos do tubarão. Ele come o resto. Ele está aqui se beneficiando comendo o resto. Mas para o tubarão tanto faz, porque é a sobra dele. Tá? É o caso do comensalismo. O inquilinismo, um se beneficia, o outro tanto faz, que é um ser vivo que se abriga em outro,
sem causar nenhum prejuízo, né? Nessa imagem temos o peixe agulha vivendo dentro de um pepino do mar. A presença do peixe afeta negativamente o pepino do mar, tá? Aqui, ó, tá? E aqui a gente tem essa imagem, temos os galhos de uma árvore, de uma bromélia, e um dos galhos, a bromélia é epífera, e vivem sob o tronco de uma árvore. Então, um sobrevive, um beneficia, o outro tanto faz. A forésia, um se beneficia, o outro tanto faz. No caso do organismo, utiliza do outro para locomoção, sem atrapalhar a movimentação ou causar qualquer prejuízo ao outro. Na imagem temos um inseto sobre uma superfície e a pata de trás do inseto temos um escorpião se apoiando. Tá? É um tipo de forésia. Vamos para as questões? Os líquens são formados pela associação de certas espécies de algas em fungo. Ambas as espécies são beneficiadas nessa relação, sendo que uma espécie é capaz de viver isoladamente naquele lugar. Não é capaz de viver isoladamente. Então, uma depende da outra. Nesse caso, é uma relação chamada de quê? Quando uma depende da outra, uma não vive sem a outra. Então, há uma relação harmônica aí, né? E uma relação harmônica de dependência. Uma depende da outra aí, né? Então, há uma dependência, importante falar dessa dependência. Importante entender também que a relação em que ambas se beneficiam, então a relação mais e mais, que é uma relação de quê? Do mutualismo. Olha o mutualismo aqui, ó. Vamos voltar? Mutualismo. Relação mais. Indivíduos de mesma espécie, de espécies diferentes, se relacionam de maneira obrigatória. Ambos são beneficiados. E sozinhos esses indivíduos não vivem. Precisam para sobreviver. Então, questão, tá? 12, letra C. 13. Quando temos organismos de mesma espécie que trabalham unidos para o bem do grupo, temos um tipo de relação intraespecífica harmônica. Harmônica, intraespecífica, mesma espécie, ó. Os agrupamentos se caracterizam por possuírem divisões de trabalho, sistema de classe, indivíduos que apresentam relativa independência e mobilidade recebem o nome de quê? Ó, eles estão de mesma espécie, trabalham unidos para o bem do grupo. Eles são o quê? Uma sociedade, né? Sociedade. Eles têm, inclusive, hierarquia, igual no caso das abelhas, né? Olha aqui, ó. Exemplo aqui. Nós temos exemplo. Abelha. Organismos que vivem juntos, automaticamente ligados, apresentam hierarquia, uma divisão de trabalho e vivem juntos aqui em uma sociedade. Relação positiva. Indivíduos da mesma espécie, intraespecífica. Agora vamos para a questão 14. O pássaro palito penetra na boca aberta do crocodilo, removendo os restos de alimento e parasitas encontrados em seus dentes. Tá? Então, olha lá, o pássaro palito entra na boca aberta do crocodilo. Então, aqui, ó, o crocodilo está de boca aberta, bocão aberto, aí está com o resto de alimento entre os dentes. Olha a bocona aberta do crocodilo. Aí o pássaro palito vem dar uma limpada. Tá? Dá uma limpada aqui. Aí está perguntando o seguinte, ó. Olha aqui. Restos dos alimentos e parasitas encontrados em seus dentes. Assim o pássaro obtém o seu alimento e livra o crocodilo dos seus parasitas. Esse caso é um exemplo de quê? Protocooperação, né? É a relação mais. Um colabora com o outro, um coopera com o outro aqui, ó. Protocooperação. Aqui, ó. Os dois são mais. Indivíduos de espécies diferentes, né, se beneficiam mutuamente. Igual no caso aqui o passarinho comendo carrapato aqui na zebra. Ele vai comer o carrapato, ajudar a zebra a ficar livre. E a zebra fica livre do carrapato. E ao mesmo tempo o passarinho encontra alimento. Protocooperação, mais. Mas um vive sem o outro. Não são obrigatórios. Mesma coisa aqui, ó. Mesma coisa aqui. Vou voltar, perdão, aqui. Aqui. Perdão, aqui. Aqui, nesse caso aqui, ó. O pássaro palito não vive sem um crocodilo? Vive. Então aqui, protocooperação, letra
A. Última parte da aula aqui, galera. Última parte muito importante da aula. Vamos para as outras relações agora. Relações que não são harmônicas, são desarmônicas. Vamos lá. Olha aqui. Relações desarmônicas. Pode ser intraespecíficas e interespecíficas. Intraespecíficas, mesma espécie. Interespecíficas, espécies diferentes. Então, vamos lá. Então, intraespecífica aqui, ó, mesma espécie, canibalismo. Um vai se beneficiar e o outro não. Nessa relação, um se alimenta do outro. Quem alimentou, beleza. O outro, não, né? Competição intraespecífica, menos e menos. Os dois vão perder. Porque é a mesma espécie, por isso intraespecífico. A relação em que dois seres da mesma espécie competem por recursos. Água, alimento, espaço, reprodução, brigam. Eles vão brigar, os dois vão perder energia, mesmo se um matar o outro, porque até quem ganhou e matou vai perder energia. E ao perder energia, os dois perdem, tá? Então a competição faz perder energia, sim. As relações desarmônicas interespecíficas, no caso de espécies diferentes. O amensalismo, um tanto faz e o outro perde. Quando, por exemplo, antibiose, uma espécie causa prejuízo para o desenvolvimento ou mesmo para a sobrevivência de outra espécie. No caso aqui, muito importante, é os antibióticos. Né? Os antibióticos são produzidos a partir de fungos, né? Que são utilizados medicinalmente para combater infecções bacterianas. Tá? Então a gente pega os antibióticos produzidos a partir de fungos, os que são produzidos pelos fungos, são usados de maneira medicinal para combater infecção por bactéria. Tá? Que é uma relação bem interessante aqui, ó. No caso, um tanto faz e o outro vai se prejudicar, no caso, com a ação, né? Parasitismo, para um é positivo, o outro não. Um ser parasita se beneficia do outro, chamado hospedeiro. No caso aqui, a gente tem o piolho, tá? Que são ectoparasitas. Ectoparasitas é que estão fora do corpo. Endoparasitas é que estão dentro do corpo, tá? Então, quando tem, por exemplo, algum tipo de bactéria, alguma coisa que estão dentro do nosso corpo, por exemplo, nossa flora intestinal, é endoparasita, tá? Por exemplo, uma lombriga, sei lá. Agora, fora do corpo é um ectoparasita, tá fora do corpo, no caso o piolho aí, tá? Herbivoria é um positivo ou outro negativo quando um animal se alimenta de uma planta e o outro parte dela. No caso é a girafa. O predatismo é um se beneficia e o outro não. Quando é visto como predação, é quando ocorre um ser vivo de uma espécie e mata o outro para se alimentar. A onça perseguindo aqui um antílope. Aqui, o esclavagismo é quando um se beneficia e o outro não, quando o ser vivo se aproveita das atividades do trabalho e de produtos produzidos por outros seres vivos. No caso aqui, as fragatas perseguem as outras aves para roubarem os peixes que elas pegaram, né? Relação, assim, pouco vista em prova, mas que eu quis colocar aí. A competição interespecífica, que é entre espécies diferentes, onde os dois perdem, assim, é uma competição entre espécies diferentes por organismos de espécies diferentes, é prejudicial para todos envolvidos pelo custo energético, né? Há uma disputa, e aí a gente vai ter, um vai morrer, o outro não, mas os dois vão perder, porque vão sair machucados nessa competição aí, e eles vão gastar energia com isso. Vamos para a última questão, bravos alunos, vamos lá? Para nós encerrarmos com chave de ouro nossa super aula de ecologia. Vamos lá? Os macacos vermelhos do Quênia apresentam tempo de vida em torno de 4 a 5 anos no ambiente natural e podem viver até 20 anos em cativeiro. Uma possível explicação para esse fato pode ser a ausência em cativeiro de uma relação ecológica abaixo relacionada. Assinale a relação ecológica com a ausência em cativeiro pode explicar corretamente esse fato. O que pode fazer com que os macacos vermelhos do Quênia, de 4 a 5 anos de vida no ambiente natural, passem a viver 20 anos? O que é? Tá? Mutualismo, simbiose, comensalismo, nada a ver, né, gente? Ó, comensalismo é comer o resto do outro. Não é. Tá? Mutualismo vai viver a partir do outro, também não. Inquilismo vai viver em cima do outro. Não. Inquilino, né? Lembra disso. Predatismo, né?
um predador do outro, um tentando eliminar o outro ali para sobrevivência, né? Tá no caso aqui, ó, vou até mostrar aqui, ó. Aqui, ó. Ó, o predatismo aqui, espécies diferentes lutando por espaço, predação, corre que um ser vivo mata o outro em busca para se alimentar. O predatismo beneficia um e prejudica o outro, relação mais-menos, tá? No caso aqui, tá? Resposta predatismo. Última questão agora, olha aqui, ó. 16, eu falei que era 15 a 16. Os casos locais de raiva humana no Pará ocorrem basicamente pela transmissão de morcegos hematófagos. Hematófagos. Morcegos que vão aí, ó, transmitir agentes causador para o homem. Raiva para o homem, ó. Vão no sangue, ó. A situação que existe entre os referidos seres, o homem é um tipo de exemplo de relação de quê? Entre os seres aí, ó, entre o homem, tá? E o morcego, né? São espécies iguais? Não. Então, seja interespecífico, você já elimina, ó. São espécies diferentes. Por que que não tem como ser, tá? O predatismo, porque um não mata o outro. Predatismo aqui não. Então vai ser parasitismo, né? Um parasitando o outro para tentar sobreviver, letra B aqui. Beleza? Então, bravo aluno, tá? Essa foi mais uma aula aqui do professor Braulio Brant, o bebê da Bravo, BBB, Braulio Brant Bravo, com você, uma super aula de Biologia, Ecologia. Um grande abraço para vocês e BUM! Aqui é Barril Dobrado. Um grande abraço, até mais. Valeu!